Agora o Felipe Luiz, até pela trajetória dele que o Mauro trouxe aqui, a carreira dele lá fora, muitos anos jogando na Europa, jogador de seleção brasileira, o Felipe Luiz pode sonhar com essa oportunidade na Europa. Mauro, a respeito da proposta do futebol da Turquia. Naturalmente ele vai chamar a atenção. Existe uma situação que para mim é muito clara. Por exemplo, o Abel Ferreira tem vários títulos aqui na América do Sul, no Brasil, com o Palmeiras. Mas ele não é tão conhecido na Europa. Ele não foi um jogador de primeira linha e tal. O Felipe jogou no Atlético de Madrid, um jogador de Champions League, quase foi campeão europeu. Bem como está o Felipe Luiz, o time jogando dessa forma, Flamengo fazendo uma campanha brilhante no Campeonato Brasileiro. O contrato dele não é um contrato excelente, porque ele vinha da base, ele não tinha nenhuma experiência quando foi promovido para substituir o Tite. Ele era uma experiência, na verdade, e agora ele é. Ele está consolidado. E o trabalho dele comprovadamente é bom. O Brasil vem com Cleberson, tocou para Rivaldo, para Ronaldo, entrou, bateu, é gol! Gol! Fala, torcedor! Tudo certo com você? Bem-vindo à Intermediária. Aqui nós somos apaixonados por futebol, assim como você. Sinta-se em casa. Aproveite o conteúdo, os cortes aqui são certeiros, só com o filé mignon das coletivas e as repercussões mais importantes do futebol nacional, beleza? Então é isso, eu te convido a se inscrever aqui no canal e, se você gostar do conteúdo, deixar o seu like para fortalecer ainda mais o nosso trabalho. E digo mais, hein? A resenha aqui sempre pega fogo, então deixa sua opinião aqui embaixo, falou? Bora pro vídeo! Então a gente pode começar aqui falando do Felipe Luiz. Ele tratou desse assunto, respondeu sobre a renovação do Felipe Luiz, a proposta do futebol da Europa pelo técnico do Flamengo, a proposta do Fenerbahçe. Está aí, abre aspas para José Boto, em entrevista exclusiva ao UOL, diretor de futebol do Flamengo. Foi feita uma proposta de renovação ao Felipe para nós continuarmos com ele pelo menos por mais uma temporada, ou provavelmente mais duas. Simplesmente vai ser uma questão de negociação. A proposta que foi feita para mostrar a confiança que nós tínhamos nele. Foi depois da derrota para o Central Córdoba, na fase de grupos da Libertadores. Portanto, isto já foi há algum tempo. E ele, na altura, achou que não devia ainda responder. Mas havia a vontade dele em ficar e a nossa vontade que ele fique. Vamos andando aqui um pouco, como se diz, a enrolar isto. Mas na semana passada em Portugal estive com o representante dele e falamos sobre a negociação. Queria também dizer que durante a semana passada o Felipe teve a possibilidade de sair do clube. Eu sei disto porque o presidente desse clube ligou para mim e perguntou quanto de dinheiro nós queríamos para liberar o Felipe Luiz. E eu respondi, isto não é um banco, nós não tínhamos qualquer vontade de vendê-lo. Tem multa, mas o clube de lá ofereceu ao Flamengo pagar muito mais do que a multa que ele tem no contrato. E ele não quis ir, não queria deixar este projeto assim. E então, a partir daí, também comecei a falar com o representante dele. A mim não me surpreende esse assédio. Nós já sabíamos e não é isso que nos fez acelerar o processo. Fecha aspas, o Boto falando da renovação de contrato do Felipe Luiz e também dessa proposta que o técnico do Flamengo recebeu do Fenerbahçe. Mauro, a respeito da proposta do futebol da Turquia, não sei realmente se vale para o técnico do Flamengo, para o Felipe Luiz, trocar hoje o Flamengo pelo Fenerbahçe. Em outros tempos, né? Mas hoje é muito difícil, né? Um técnico do Flamengo e bem como está o Felipe Luiz, o time jogando dessa forma, Flamengo fazendo uma campanha brilhante no Campeonato Brasileiro, não compensa, né? Não seria a melhor escolha para o Felipe Luiz na sua carreira como técnico. De jeito nenhum. Inclusive, assim, o Fenerbahçe só está atrás de um técnico que demitiu o Mourinho, já que foi eliminado na fase preliminar da Liga dos Campeões pelo Benfica. Ou seja, seria um time... Primeiro, um time que há muito tempo não ganha lá o título turco, sempre está mandando técnico embora, sempre com a temperatura muito elevada, digamos assim, não vai disputar a principal competição europeia. Não faz muito sentido. Ele precisa construir um cartel de títulos, de conquistas que ele não tem ainda. Ganhou uma Copa do Brasil, um Carioca, uma Supercopa. Mas ele pode ser campeão da Libertadores, pode ser campeão brasileiro, tem chances reais, está a poucos meses, né, do final da temporada aqui na América do Sul. Então,
Acho que não seria uma boa opção. Fosse, sei lá, um time de maior porte, um time que joga Champions, ele vai sair do Flamengo, vai. Acho que talvez nem demore tanto, mais um ano e meio. Acho que ele vai acabar saindo. 2, talvez. Ele tem 40 anos recém-completados, é muito novo ainda. Mas acho que ele pode esperar uma oportunidade melhor e ele precisa também amadurecer como técnico. Ele não tem nem um ano como técnico. Até quando jogou o Flamengo contra o Bayern, as pessoas falaram, o Kompany é jovem também. O Kompany tem 39, vai fazer 40 só em abril. Ele fez 40 agora, há poucas semanas. Então ele é mais velho que o Kompany há alguns meses. Só que o Kompany é técnico há 5 anos. Ele, para chegar no Bayern, treinou o Anderlecht, treinou o Burnley e aí chegou no Bayern de Munique. Quer dizer, o cara está no terceiro país, terceiro time, treinou segunda divisão, primeira divisão. Já tem uma experiência que o Felipe não tem. Então acho que ele precisa de mais tempo, mais experiência, mais vivência, mais conquistas, né? E ele, naturalmente, ele vai chamar a atenção. Existe uma situação que, para mim, é muito clara. Por exemplo, o Abel Ferreira tem vários títulos aqui na América do Sul, no Brasil, com o Palmeiras. Mas ele não é tão conhecido na Europa. Ele não foi um jogador de primeira linha e tal. O Felipe foi, jogou no Atlético de Madrid, jogador de Champions League, quase foi campeão europeu, jogou no Chelsea, foi campeão inglês, jogou na seleção brasileira, jogou Copa do Mundo, as pessoas conhecem. E ele vem de um mercado que é maior. O mercado espanhol é muito maior que o mercado português, né? É o mercado que tem o Barcelona, o Real Madrid e o Atlético, por exemplo, que são clubes muito maiores hoje do que o Benfica, o Porto, o Sport, os principais de Portugal. Tem muito mais visibilidade. Então ele é um ex-jogador mais conhecido. Então o que ele faz aqui repercute muito lá. Tem uma repercussão grande. E acho que naturalmente vai surgir alguma coisa para ele. E ele é um profissional forjado na Europa, sempre digo isso. Ele só é brasileiro no passaporte. Como futebolista, para mim, ele é um europeu. E a mentalidade dele como treinador também é muito influenciada pelos conceitos, né, que regem, em geral, o futebol lá da Europa. Então, diante disso, acho que não faria muito sentido, não. Ele vai esperar. E já está negociando agora um novo contrato. O contrato dele não é um contrato excelente, porque ele vinha da base, ele não tinha nenhuma experiência quando foi promovido para substituir o Tite depois da eliminação na Libertadores e a demissão do ex-técnico da seleção brasileira. Poderia ser um fiasco, poderia ser um sucesso. Deu certo até agora, deu certo. Ele fez um contrato até o final desse ano, que na época até achei um erro do Landim, que era o presidente, porque ia ter uma eleição, o certo seria fazer um contrato até o final do ano passado, aí quem ganhasse a eleição renovaria com ele ou não. E para ele seria até melhor, porque ele renovaria campeão da Copa do Brasil, já poderia pedir um salário melhor, provavelmente. Mas tudo bem, você vê a diferença, né? A gente fala aqui do jogador que reclama do profissional que quer escolher, o outro faz um gol, já acha que tem que ir em dezembro, vamos conversar. O cara, o Felipe, não fala nada, não reclama de nada, publicamente pelo menos. Ele pode até lá dentro negociar, é um direito que ele tem. Ele não tumultua nada, ele está lá trabalhando. Agora, o Boto fala disso na entrevista para o Bruno e para o Rodrigo, ele está conversando agora já com a agente do treinador para fazer a renovação de contrato. Aí fizeram uma proposta até o final do ano que vem, com chance de ampliação, ele vai fazer a conta-proposta e ele vai entrar no outro patamar financeiro como técnico, porque agora fazer um contrato de técnico profissional que ele não era, ele era uma experiência, na verdade, e agora ele é. Ele está consolidado. E o trabalho dele comprovadamente é bom. Se ele não for campeão de nada esse ano, isso não significa que ele não será um bom técnico, porque ele está numa disputa muito acirrada, pelo menos com 2 times fortes, que são Cruzeiro e Palmeiras aqui no Campeonato Brasileiro, e com outros times do mata-mata da Libertadores, né, outras equipes. Então, eu acho que o Fenerbahçe não seria uma boa opção para ele, não. Acho que não faria sentido nenhum ele largar aqui o Flamengo. Agora, fosse um time de um outro porte, tudo, eu não sei, né? Talvez ele não quisesse por não se sentir ainda pronto. Tem isso também. E ele fala na coletiva domingo, foi perguntado sobre isso. Para mim, isso de resume tudo. Ele falou, a frase dele foi exatamente essa: ainda não é o momento. Quando você fala ainda, significa assim, eu vou uma hora, um dia eu vou. Desde que me queiram, claro. E vão querer. Que vão querer. Uma hora vão querer. Mas não é o momento. Então, acho que ele falou, eu sei muito bem o que eu quero para a minha vida e tal. A mulher dele é espanhola, vale lembrar, né? Acho que os filhos também nasceram lá, né? Se não estou enganado, acho que sim. Então, imagino que ele planeja ficar mais tempo no Brasil, construir uma carreira vitoriosa aqui, e a partir do momento que surgiu para ele uma proposta interessante de um clube que pode não ser do primeira prateleira, mas um clube que, por exemplo, você pega um time organizado,
um clube organizado, que joga a Champions nessa fase de pontos corridos da Champions. Simplesmente uma das camisas mais belas da história do clube, que combina tradição com estilo, com uma qualidade e nível de detalhes realmente impressionante, qualidade como você nunca viu em nenhum lugar. Não precisa nem gostar de futebol para achar esse manto bonito, estilo mais casual que pode ser usado em qualquer ocasião. Além de poder personalizar com o nome e número da sua preferência, podendo usar os cupons de desconto para aproveitar e levar mais de uma unidade. Clica aí e garanta já o seu. Cara, você vai bater de frente com o Real Madrid, você vai jogar contra um Liverpool, aí tu faz um bom jogo contra essas equipes, cara, olha o holofote em cima do trabalho desse técnico. Todo mundo vai falar, pô, esse time, quem é que treina? Felipe Luiz. Quem é o Felipe Luiz? Aquele brasileiro lá e tal, que jogou no Atlético e tal, estava lá no Brasil, no Flamengo e tal, ganhou isso, ganhou aquilo, está aqui agora. Pô, as pessoas que não estão sabendo vão... Então, acho que ele vai esperar uma oportunidade como essa. E muita gente especula que ele vai um dia para o Atlético, mas... Não sei se o Simeone um dia vai sair de lá, talvez só saia de lá morto, né? Porque é impressionante o Simeone, o tempo que está lá. Só quando aposentar ou morrer. Porque é muito tempo, 12, 13 anos, sei lá, já nem sei mais quanto tempo. 2011, né? Então, 14 anos. É impressionante. É padrão Arsène Wenger, Alex Ferguson, aqueles caras da Inglaterra que ficavam uma eternidade. E aí tem uma outra coisa. Nessa substituição pura e simples que as pessoas especulam, o Simeone ele introduziu um conceito simeonesco, digamos assim, de jogar futebol, que é hoje a identidade do Atlético de Madrid. O Atlético digamos, o simeonismo é o Atlético. O Felipe Luiz não tem nada a ver com o Simeone. Nada a ver. Nada a ver. Ele é muito mais um pouco de Guardiola, um pouco de Jorge Jesus, um pouco, sabe, de outros técnicos que ele viu, que ele trabalhou com outras ideias, com outros conceitos. É muito diferente. É muito diferente. Claro que alguns elementos do Simeone ele deve ter. Por exemplo, o time dele toma pouco gol. É evidente que alguns conceitos, posicionamento, marcação, ele deve tirar das lições do Simeone. Jogadores, né? Exato. Tem muita coisa ali que certamente ele tira, mas o conceito de jogo dele, a proposta dele, não é parecida com o do Simeone. Então, uma troca, pura e simples, digamos que acontecesse lá em 2027, em 26 o Simeone fala, eu vou embora. Vou voltar para a Argentina, vou lá ficar comendo a minha carne, tomando meu vinho, não quero mais trabalhar aqui, cansei, tchau. Aí o Atlético vai, procura o Felipe e acerta. A partir da temporada 27, 28 vai ser você, ok. É uma quebra do modelo automática. Porque, embora tenha sido um jogador do Simeone, ele tem uma outra visão de futebol. E até muito se especulou quando o Felipe começou, ele vai ter o estilo do Jesus, vai ter o estilo... Ele tem o estilo dele. Que tem influências, evidentemente. Gente, o Guardiola tem influências do Bielsa, por exemplo. Sabe? Do Menotti. Menotti era uma das referências dele também. Então, para citar aí 2 argentinos, inclusive, né? Todo técnico tem as suas influências, mas o cara cria a sua própria forma de trabalhar. E eu acho que ele está nesse caminho, embora ainda muito jovem, ainda muito no começo. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Peço que Deus te abençoe muito. Sua presença é fundamental para o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!